gravando o áudio através do microfone. Chique. Não é? Nossa, agora a gente tá numa lapela impressionante. Outra qualidade. E me conta, você foi pra lá como? De avião. Não, toda a saída para o Web Summit foi viabilizada pela RME, pela Rede Mulher Empreendedora da Ana Fonte, e a Apex. Né? Então, a Apex e a RME tiveram um cuidado muito grande de fazer uma delegação muito plural. A Apex levou 400 empresas para lá, não foi pouca coisa. Muito plural, empresas de diversos estágios de maturidade e muito descentralizada. Não eram empresas que estão aqui na sede de nada, sabe? Não são empresas do Sudeste. Sim. Então tinha muita empresa do Norte, muita empresa do Nordeste. A Apex levou muito Brasil para lá, sabe? Ah, que legal. Eu achei muito legal, fiquei feliz de fazer parte dessa delegação, me senti incrível. Fora que, né, assim, você conhece um monte de gente muito legal. Sim, do mundo inteiro depois, né, no final das contas, você acaba trocando. Exato. Com gente do Marrocos, que está lá desenvolvendo algo para um CRM. Uma pessoa do Marrocos, uma pessoa de Kosovo, tinha um stand de Kosovo, não sabia que Kosovo estava querendo, assim, que tinha um cenário ali de empresas que estavam conseguindo explodir para fora, sabe? Então achei bem... E um dos programas, o programa quando eles, como era o programa da Apex? Porque aí eu imagino que tenham esses eventos, side events, os eventos laterais que Sim. falavam sobre o quê? Sobre internacionalização. Todo o propósito ali, eu acho que da Apex, em apresentar o Web Summit para essas 400 empresas, é não só mostrar para o mundo tudo que o Brasil tem de bom para oferecer, como empreendedores e com produtos e com tecnologia, como também apresentar para essas empresas caminhos de internacionalização. Como é que faz para a gente, como empresa, olhar para fora do Brasil e ver o mundo é gigante, mas como que eu faço? Preciso abrir conta, sabe? Coisa assim ridícula. Tem fundo lá, então Portugal tem um monte de política, Kosovo tem um monte de política, até a Finlândia tem um monte de política para atrair startup, para atrair investimento, para atrair um monte de coisa. Então, a Apex, ela soube construir, ela fez uma grade de conteúdo bem interessante para isso, mostrou vários recursos que as pessoas podem captar, não só ali o investimento de venture capital, por exemplo, e conseguir ter um olhar mais global para aquilo que se produz, assim. Embora, assim, só que é difícil, porque o mercado brasileiro, ele é muito complexo. Eu tenho dificuldade de olhar para a internacionalização e falar, vamos lá. Porque aqui tem que estar muito redondinho, e aqui não está redondinho. Aqui ainda tem muita farofa que a gente tem que comer, ainda tem muita coisa para fazer. Então eu tenho dificuldade de olhar para fora. Apesar da Escuto já ter clientes internacionais, só que é uma prestação de serviço daqui para lá. Exato, são empresas que estão lá fora. Com o CNPJ lá, é isso que você está dizendo ainda. Exato. Talvez não seja o momento. Internacionalização é isso. A gente ir para Portugal morar uma temporada. Não, ainda não. Tá. Pelo menos eu acho que não. Mas tem uma coisa que eu acho muito legal que você falou, né? Muito da plateia do Web Summit Lisboa ser mais estrangeiros do que a do Rio, mas no Rio os convidados, quem está no palco, tem ali pelo menos uns 50%, 60% são pessoas de fora do Brasil, e o poder de síntese deles é uma coisa que eu sempre falo que eu acho incrível, como em 15 minutos eles conseguem, e aí lá também é assim, 15 minutos... 15 minutos, nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. As pessoas que sobem no palco e vão palestrar lá, ou vão fazer um painel, elas são muito bem ensaiadas e cronometradas, assim. Então o conteúdo, ele é bem elencado, ele é bem pensado, não é uma pessoa que subiu, não, deixa eu subir aqui e fazer um conteúdo de improviso. Não é. É tudo muito bem pensado na narrativa, um storytelling muito bom para tudo. E o evento não atrasa um minuto. É um aprendizado para os summits da vida que temos aqui no Brasil. Todos atrasam, tudo você era para subir às 2, você sobe às 2h30. Tudo você quer ver o negócio, enfim, tudo já tivemos problemas, né, inclusive em alguns.
E lá não tem isso é um aprendizado, realmente, cara, se você tem uma janela, é um palco que pode ser que não vá ninguém, é um palco que pode ser que tenha uma plateia bem miada, porque afinal, todo palco está competindo com outros 18 palcos. E 3 masterclass. 18 parece pouco, inclusive, eu acho que é mais de 30 palcos. Então, masterclass e o auditório principal, então tem vários que provavelmente tem uma plateia muito pequena. Uhum. Mesmo assim, a pessoa sobe lá e tá tudo muito bem cronometrado e ensaiado, sabe? Muito bom. Então todo mundo pega aquela oportunidade e estrutura muito bem o conteúdo para estar ali e apresentar algo que seja útil, mesmo que seja uma pessoa. E é tranquilo de tentar pegar a pessoa pós-palco, assim? Ou depende do nível ou não? Todos saem por trás? Todo mundo sai por trás, então você não adianta ficar ali na escadinha, esperando a pessoa descer e falar, mas obviamente você consegue às vezes pegar a pessoa saindo do de trás, só que você vai querer ver um outro conteúdo, então assim, a vida passa. Mas tem como você adicionar a pessoa no aplicativo e dar uma stalkeada nela ali no aplicativo. Tem como tem algumas que tem sessão de perguntas, que você pode ir lá ficar fazendo pergunta. Inclusive, poderia ter mais disso, que é muito boa essa área das perguntas. As pessoas fazem perguntas ótimas, às vezes muito melhores do que jornalistas, nada contra. Depois de uma semana em Portugal... Senti saudade, né? Muito. Tirando a saudade. Uma coisa interessante que você me perguntou sobre diferenças sentidas, que é uma coisa que eu acho que o brasileiro não faz bem, e aí talvez fique esse aprendizado para a gente fazer melhor. Quando eu baixei o aplicativo do Web Summit, para quem não sabe, quando você vai no Web Summit, você precisa baixar um app. Esse aplicativo, você está olhando para o quê? Tinha um mosquito aí. Tá aqui. Ó lá, mata. Ai, não consegui. Só me machuquei. Talvez ele tivesse tipicado. Uma diferença grande que eu senti em termos de comportamento, quando a gente compara Lisboa com Rio, é que os brasileiros, eles são talvez menos atirados. Você baixa o aplicativo do Web Summit e você fica ali fuçando mais para ver que conteúdo que eu vou ver. O aplicativo do Web Summit Lisboa é usado para networking, full. Assim, você baixa o aplicativo, logo em seguida você já começa a receber um monte de gente querendo marcar com você, querendo te conhecer, querendo te convidar para alguma coisa. Tem os side events, que são esses eventos que acontecem em paralelo ao Web Summit, normalmente de noite, que tem várias tribos que se reúnem e fazem outras coisas ali juntos fora também. Isso tem no Rio também, mas o networking não é tão nervoso quanto é o de Lisboa. Então, eu acho que o do Rio eu senti muito mais assim uma procura de conteúdo, quero ver esse conteúdo. Ele voltou, o mosquito, né? Não? Quero muito mais ver esse conteúdo. Seguir as bolinhas do meu olho. Mas se o olho do homem abaixa, a gente fica preocupada. Você é minha esposa. Mas a gente está sendo travado, não é hora para você olhar para as minhas partes. Então, eu acho que fica esse aprendizado. A gente precisa ter um pouco mais cara de pau para virar e falar: oi, tudo bem? Quero falar. As pessoas não têm vergonha. Às vezes elas têm um produto horroroso, que não serve para ninguém, que atende, sei lá, 1% das pessoas a, sei lá, um chinelo eletrônico para contar passo. Não precisa. Mas a pessoa vai lá e fala com você e tenta vender o chinelo eletrônico para contar passo. Então você não tem vergonha de falar nada, sabe? Legal. Isso é uma coisa que acho que o Brasil tem muito. Fica todo mundo assim: eu quero que meu stand fale por si só, e as pessoas que venham até mim. Eu me diverti muito mais conhecendo as pessoas que estavam no stand, que era só uma plaquinha. Conversando mais com as pessoas. Eu acho que a gente sempre conhece melhor as pessoas quando elas não estão cheias de dinheiro para se vender. Né? Sim, Mas isso é um outro assunto. Qual que era o tema principal falado nesse evento? Tá. Diz pra gente, vamos ver se eu adivinho, se é inteligência artificial. Bingo! Acertou! Toma uma sucata pra você. Obrigado, é um pião. Sim, inteligência artificial é o tema, é o que todo mundo fala, é o que todo mundo vende, meio que você anda lá e você vê os pitches de todas as empresas, todo mundo bota AI ali de uma forma ou de outra. Mas, assim, tem muito hype e pouca prática, sabe? A sensação que me deu como um todo é essa. Tem muitas empresas, obviamente, fazendo, empresas grandes que foram lá no palco e mostraram
e fizeram demonstrações de robôs incríveis, fazendo coisas, mas assim, eu acho que as pessoas esquecem, as empresas esquecem, os investidores esquecem que o ser humano é uma tecnologia e tanto. Às vezes um robô que tem lá 7 câmeras, 25 mil articulações, porra, a gente tem 2 câmeras aqui, a gente tem 2 captadores aqui, a gente tem um monte de possibilidades que a gente consegue fazer com o nosso corpo, a gente tem um processo central de processamento incrível, e pelo hype da inteligência artificial as pessoas têm esquecido um pouco disso, sabe? Sim. Mas a gente vê também a inteligência artificial sendo muito usada para potencializar o humano. Então a discussão era muito, os empregos vão embora, não, os empregos vão continuar, o que vai acontecer? Tem papos apocalípticos e tem papos mais pé no chão, assim. Teve um papo que eu tive com uma empresa que é muito parecida com a Escuto, lá de fora, dos Estados Unidos, inclusive, e ela falou exatamente isso, assim, eu perguntei sobre inteligência artificial, eles falaram que o trabalho não diminuiu, o trabalho mudou. Então hoje a gente precisa se amparar com essas ferramentas, mas essas ferramentas não estão substituindo a gente. Elas estão mudando a forma como a gente trabalha. Que é um pouco o que a Amy Webb falou, né, na XSW da calculadora. Quando vê a calculadora, os matemáticos vão... Não, a gente só conseguiu fazer cálculos muito mais rápido. Não tirou o emprego de ninguém, a calculadora. Né? Talvez do Abaco, tadinho, o Abaco morreu. Então, assim, eu saio menos estressada com isso tudo, sabe? A gente vê que tem empresas que prometem reduzir tanto mais, mas, assim, reduz de um lado, aumenta do outro. A real é essa, não se reduz e acaba. Né? Esse trabalho precisa continuar acontecendo. E conteúdo? Algum conteúdo que tenha te chamado a atenção? Ou quer falar sobre bebida e comida de Portugal? Obviamente eu prefiro falar sobre bebida e comida, mas teve vários conteúdos bons. Os conteúdos não são ruins em absoluto, só que é muito e você está sempre com a sensação de que você está perdendo. Mas teve um que eu fiz questão de ver que era de 3 atletas, mulheres. Tinha uma que era corredora da Paralimpíada dos Estados Unidos, uma pilota, existe isso? Pilota de Dakar, qual que é Dakar, o carro? Dakar? É de rally? Pode ser que seja. Dakar é um tipo de, é um dos rallies. De velocidade num veículo. Ela faz isso, e ela é uma das poucas mulheres nisso, e uma outra que é do Tour da France, lá, da bicicleta. O guidão não Enfim, mexe. Tinha essas 3 mulheres poderosas, e tem uma coisa que me emociona quando eu vejo mulheres em esporte, o esporte como um todo, mas mulheres em esporte que não são assim, tipo futebol, né? É muito fácil você idolatrar o Memphis, achei esse nome. Muito fácil você idolatrar jogador de futebol, não é tão fácil você idolatrar uma atleta que faz corrida em Paralimpíada preta retinta dos Estados Unidos, sabe? Então, e ali elas estavam falando muito sobre apoio de família, muito sobre conseguir patrocínio, muito sobre o que elas têm projetado na carreira delas para frente, muito sobre o que faz elas correrem, o que faz elas fazerem o que elas fazem. Eu achei muito inspirador. Eu chorei algumas vezes. Porque tinha uma que tinha uma baita de uma família, tinha outra que o pai não queria que ela corresse, então tinha um papo muito sincero ali, falando sobre ciclo menstrual, sabe? Se elas usavam, então muito sobre... num ambiente que se falava muito sobre tecnologia, uma das coisas que eu mais me guardou foi um papo sobre mulheres falando sobre como é competir num nível esportivo de primeira categoria? De elite, esporte de elite. E a Marina que volta pensando em escuto? Assim, eu normalmente vou achando que eu vou vender e normalmente eu saio consumindo, né? Eu acho que eu vou lá vender para todo mundo, escuto, vou sair, gente, voltei com 18 clientes. Mentira, voltei com uma que eu quero contratar, voltei com outra que eu quero estudar. Para encerrar, mimos de freira ou sashimi de bacalhau?
Olha, comida de Portugal realmente é uma coisa surpreendente. Eu acho que o mundo não dá crédito suficiente para toda essa gastronomia, sabe? Todo mundo resume a bacalhau e é muito mais do que isso, e tem um ufanismo. Não era um sushi, era o quê? Era um nigiri, era isso? Um nigiri, um tipo de sushi ali de bacalhau. Era uma delícia. Mas assim, todo o cenário lá é uma coisa que, sei lá, né? A gente tem, Espanha, todo mundo vai, Espanha, comida francesa, comida italiana. Pô, comida de Portugal tá lá em cima junto com todas essas. Embora eu acho que eu citei só a Europa, né? Tem comida boa em tudo que é lugar do mundo, mas é que tem culturas... Não, mas aí a gente é mais ocidentalizado e... Não tem em todo lugar do mundo. Tipo, os Estados Unidos não tem comida boa. Tem. Qual é a comida dos Estados Unidos? Hambúrguer e batata frita. O mac and cheese. É isso. Waffle. Waffle, uma delícia. Hambúrguer. Quantas vezes você come hambúrguer na semana? Exato. Não é maravilhoso quando você come um hambúrguer incrível? Construído pela visão de Hollywood. Só comer um bom hambúrguer. Arrotei. Será que ela pega isso? Não, porque você não arrotou com som, você só... Obrigado, Marina, obrigado pela presença. Tá. Era isso. Era isso? Aí você falou que você era radiante, essa casa, muito obrigado, parecia a blogueirinha. Um livramento. Tchau. Pô, tá gravando.